Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Salvador e gostaríamos de dar um bem-vindo a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui unidos mais um domingo para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como também no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo. Eu gostaria também de chamá-lo a separar o suco e o pão para o momento da nossa Santa Ceia e aproveitar ao máximo o culto e ouvir o que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Obrigado e vamos ter um ótimo culto. Do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração, agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a ti, ó Criador, e conhecer a ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em teu amor, me ajuda a crescer com o teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em tua aliança. Porque este é o reino de
de amor e esperança, que ajuda cada um de nós a viver em tua aliança e conhecer a ti, ó Criador, 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 e conhecer a ti, ó Criador. Amém, irmãos. Bom dia, igreja. É um prazer. Estamos aqui juntos, reunidos como família e ainda tendo esse privilégio de compartilhar um pouco das nossas vidas com outras pessoas nesse momento tão difícil que temos atravessado, que é o de pandemia, onde estamos atravessando por dificuldade. Mas bem, meu nome me chamo Deldi. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Maria Luísa. E nós fomos batizados no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro nós fomos para Itajaí, Santa Catarina, onde moramos 4 anos, e de lá nós viemos para cá, para o interior do Maranhão, onde estamos morando aqui há 3 meses. Muito bom, e eu queria finalizar com uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, quero lhe agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, de poder compartilhar, Pai, com os nossos irmãos, Pai. Obrigada, Pai, pela sua maravilhosa graça, Pai, e misericórdia, Pai. Que o Senhor continue enchendo nossos corações com a sua paz, que o Senhor faça com que essa união, Pai, se estenda, Pai, a muitos, Pai. Que o seu amor, Pai, o seu poder esteja presente em nossas vidas, Pai, a cada dia, Pai. Obrigada, Pai, por seu Filho Jesus Cristo, Pai, e é em nome dele que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos assistem. Esse momento é o momento da Santa Ceia, onde compartilhamos o corpo e o sangue de Jesus, representados pelo pão e o suco de uva. Assim, gostaria de ler com todos vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14, onde diz: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Amém. Irmãos, gostaria de enfatizar aqui 3 pontos nesses 3 versículos que acabamos de ler. O primeiro ponto é no versículo 14, que me chama a atenção, onde Jesus fala: chegou a hora. Percebemos aqui que é um evento que tinha uma hora certa. Era um evento que tinha dia, hora e lugar certo de acontecer. Era algo planejado por Cristo. Era tão planejado que no versículo 15 ele não se contenta e fala: desejei ansiosamente. Então Jesus desejou ceiar com os apóstolos naquele dia, a sua última ceia, ansiosamente, naquele momento. Veja o quão era especial. Assim, percebemos também nesse mesmo ponto que Jesus Cristo desejou o reino de Deus. Ele priorizava o reino de Deus. E o terceiro ponto é no versículo 16, onde fala que não comerei dela novamente, até que o reino de Deus se cumpra. Então aqui a gente percebe Jesus profetizando o que iria acontecer. Ele nos dando esperança de uma próxima ceia junto com todos nós. Irmãos, embora tenhamos vários desejos, vários sonhos, embora que momentâneos, mas válidos aqui na terra, que nós possamos alimentar, cultivar, nutrir cada vez mais o nosso principal desejo, que é alimentar o reino de Deus.
é priorizar o reino de Deus, é desejar ansiosamente como Cristo Jesus desejou o reino de Deus. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria de convidar todos a uma oração. Santo Deus e Pai, muito bom dia. Quero te agradecer, Pai, por este momento da Santa Ceia. Obrigado pelo pão que vamos comer agora, que representa o corpo de Jesus, assim como, Deus, o suco de uva que representa seu precioso sangue. Obrigado por Cristo, por todo o sacrifício que Ele fez por nós. Obrigado por nossos desejos, Pai. Nós possamos desejar ansiosamente o Teu reino sempre. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, que eu te entrego essa oração, meu Deus. Amém. Não dá pra negar esse amor. Não posso deixar pra depois. Como posso um dia mais viver se não tomo uma decisão? Uma vida sem direção, sozinho na escuridão, enganos, desilusões, vivendo de emoções, a dureza do pecado não deixa meus olhos verem muito longe do eterno. Que vida vou escolher? A dor que por mim sofreu, eu sei que não foi em vão, ferido pra dar-me o perdão. Quebra meu coração, a dureza do pecado não deixa meus olhos verem muito longe do eterno. Que vida vou escolher? A dureza do pecado não deixa meus olhos verem muito longe do eterno. Que vida vou escolher? Que vida vou escolher? Que vida vou escolher? Bom dia, irmãos. Esse é o momento das nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em Lucas 21, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, não espera sobrar, não espera ter algo a mais para poder ser fiel no pouco, né? Ser fiel, como a Escritura fala, quando você for fiel no pouco, você consegue ser fiel no muito. Então eu gostaria muito de falar para vocês o seguinte:
Esse momento de pandemia, eu sei que não está fácil para ninguém, né? Mas que a gente possa ser fiel nas nossas ofertas, porque eu sei que Deus vai suprir, Deus vai estar cuidando da gente, Deus é quem nos dá, né? Então eu queria trazer um pouco dessa escritura para vocês, dizer que a gente, por mais que a gente não possa ter muito, mas que a gente possa ser fiel a Deus, porque foi Ele que nos deu, tá certo? Eu gostaria de finalizar com uma oração. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento aqui das nossas ofertas, que o Senhor há de nos abençoar cada vez mais, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa igreja, abençoando cada irmão que é sempre conosco, fiel no pouco, fiel no muito, Deus. Que o Senhor possa estar com a gente em todo momento, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui orando ao Senhor, te agradecendo mesmo, Deus, porque o Senhor tem não deixado faltar nada na nossa casa, o Senhor tem suprido nossas necessidades cada dia, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar orando ao Senhor aqui com os meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cessar no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá. Lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para o céu. Bom dia, meus irmãos. É tão bom poder estarmos juntos nessa manhã, adorando a nosso Deus, louvando a Ele em comunhão, ainda que pelas redes sociais. Deus tem sido tão bom e bondoso o tempo todo com a gente, e eu queria dizer que é sempre uma alegria poder estarmos juntos, ouvindo, louvando a Deus e adorando a Ele. Quero dar um bem-vindo a todos meus irmãos, meus amigos, meus parentes, todas as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando esse momento de juntos aprendermos da palavra de Deus. Um abraço para os irmãos que estão distantes também, em vários lugares, né, do país, meus familiares, nossos amigos em Recife, Petrolina, também em Paulo Afonso, Feira de Santana, São Sebastião do Passé, Aracaju. São vários lugares, né, onde tem nossos irmãos, Dona Irani, lá em Maceió, a Dona Ana, a Dona Cecília, seu Jorge. São muitas pessoas, eu oro muito por cada um de vocês, que Deus esteja sempre no controle e protegendo e provendo todas as coisas em nossas vidas. Eu quero, nesse momento, chamar a todos para fazermos uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado por poder saber que o Senhor tem estado conosco cada dia.
Obrigado pela provisão e a proteção sempre que o Senhor nos dá. Pedimos ao Senhor que continua, Deus, nos livrando desse momento que nós estamos passando, da pandemia, do coronavírus. Deus, protege cada família, protege a tua igreja, Deus, que cada pessoa, idoso, os profissionais de saúde, Deus, cada um que está na linha de frente, os bombeiros, os coveiros, cada um, Deus, possa ter a proteção do Senhor em cada dia. Obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos. Obrigado por o Senhor cuidar de nós, meu neto, minha sogra, meus cunhados e cunhadas, todos, Pai, meus amigos, meus irmãos na igreja. Dá-nos sempre a coragem e a força para continuarmos perseverando no Senhor, seguindo a Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. A leitura é em Lucas 12. Quero chamar todos vocês para lermos juntos Lucas capítulo 12. E o tema da nossa aula de hoje é insensatez. Vamos falar hoje sobre insensatez. Um tema forte, mas a Bíblia fala sobre ser insensato. E a gente vai aprender hoje como a gente melhorar a nossa vida, nosso momento com Deus. Então vamos ler juntos Lucas 12, versículo 13 ao 21. A palavra de Deus diz assim, Lucas 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fique de sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, disse Deus, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Uma escritura forte que traz uma mensagem profunda para nós, para a gente entender o contexto aqui dessa parábola que Jesus estava contando. Jesus havia sido convidado para comer na casa de um fariseu. E ao sair da casa desse fariseu, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. A Bíblia fala que eram milhares de pessoas se juntavam em volta de Jesus. E Jesus então aproveita desse momento para começar a falar com os discípulos. E Jesus fala aos discípulos para terem cuidado com os fariseus. Especificamente ter cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento aqui que Jesus estava falando era exatamente a hipocrisia que os fariseus tinham em seus corações. E aí Jesus vai ensinando a eles e falando vários ensinamentos para aquela multidão que estava ali em volta, onde Jesus fala para não terem medo de quem mata o corpo, mas temer a Deus, que além de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno a alma daquela pessoa. Jesus vai falando sobre confessar o Filho de Deus diante dos homens, que Jesus iria confessar também diante dos anjos e de Deus, quem o confessasse ele diante dos homens. Jesus fala sobre o Espírito Santo, Jesus ia dando ensinamentos profundos. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Coisas
ensinamentos novos para a época, né, que Jesus estava falando, e que o Espírito de Deus ensinaria a qualquer um que fosse falar, mesmo que diante das autoridades e dos governadores. Para você ver esse contexto, Jesus estava ensinando, eram coisas profundas e essenciais para a vida de uma pessoa que precisava entender sobre esses ensinamentos. E aí então a gente chega no versículo 13, que a gente acabou de ler, onde um homem no meio da multidão, de repente, ele aparece e grita para Jesus, dizendo para Jesus dividir: mestre, diz ao meu irmão para dividir a herança comigo. Esse homem, pelo que parece, ele não estava ouvindo ou prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Depois de tudo que Jesus falou, das coisas profundas que Jesus havia falado, ele simplesmente pede a Jesus para resolver uma situação entre irmãos, entre famílias, e que envolvia dinheiro e herança. Isso demonstra muito como são as pessoas hoje, né? Que até vão aos lugares para ouvir ou aprender alguma coisa de Jesus, mas por causa das preocupações e a diversidade ou da tensão que nos envolve, a gente acaba não ouvindo ou não prestando atenção verdadeiramente naquilo que Deus está dizendo para a gente, o que a gente está lendo na Bíblia, ou o que está sendo pregado para nós. Isso acontece quando o nosso coração está focado nas coisas desse mundo, mais focado nas coisas que o mundo pode nos dar, do que realmente no ensino que Jesus, que Deus tem deixado para nós. Então o coração pode estar dividido nas coisas deste mundo, quando a gente não presta atenção nos verdadeiros ensinamentos de Cristo Jesus para nós. Então esse homem estava focado mais em seus bens, ele estava focado mais em sua herança. Talvez ele poderia estar com a mágoa em seu coração por causa do seu irmão que não estava dividindo a herança que ele tanto queria. Vamos refletir nesse momento, nessa passagem, e pensar em nós, né? Nossos corações, ele tem sido um coração focado nas coisas de Deus? O que atrapalha a gente de realmente focar nos ensinamentos de Deus? Quais são as situações que nos tira de focar em Deus? Talvez uma situação com a família, talvez uma situação com o irmão de sangue, ou irmão na igreja, espiritualmente falando, o materialismo em nossos corações excessivo. Isso tudo são coisas que nos preocupam e que nos tira o nosso coração de focar nos ensinamentos de Cristo. E esse homem, pelo jeito, não tinha entendido o que Jesus falou, né? Que ele queria que Jesus fosse árbitro, Jesus fosse juiz. No versículo 14 fala, né? E Jesus fala: quem me designou para ser juiz ou árbitro? Jesus está falando: olha, eu não estou aqui para julgar coisas terrenas, eu não estou aqui para fazer as partes combinarem algo, eu vim para buscar e salvar o perdido. E isso está em Mateus 18, versículo 11, né? Quando Jesus fala que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí no versículo 15 do capítulo 12, Jesus fala exatamente isso. Então lhes disse: cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. Jesus chama a atenção de toda aquela multidão que estava ali, incluindo os discípulos que estavam lá, dizendo para ter cuidado. E Jesus chama a atenção e fala: ó, eu estou avisando vocês, alertando a vocês que tenham cuidado com todo tipo de ganância. E isso serve para nós hoje. Nossos corações existe ganância? Como que está no coração do povo de Deus, dos discípulos, nessa pandemia? Por causa da preocupação do que vai ser o presente ou o futuro, como vai ser, cresce a ansiedade e a ganância pode vir em nossos corações. O desejo exacerbado de ter ou receber ganhos exorbitantes. Isso quer dizer uma pessoa gananciosa, né? E a ganância é uma arma que dispara
contra o próprio ganancioso, né? Se a gente não tiver cuidado, o feitiço vira contra o feiticeiro, por ter tanta ganância em nossos corações. E infelizmente, a ganância tem destruído muitas pessoas. A ganância tem destruído muitas famílias. Por isso Jesus está dizendo aqui para ter cuidado contra todo tipo de ganância. E a ganância vem quando queremos acumular muitos bens, lutar para juntar egoisticamente muitas coisas em nós e para nós. Isso é um tipo de ganância, quando você tem e nunca está bom e sempre quer mais e mais. E depois que adquirimos os bens, o que fazer com tudo isso? A gente luta para ter, luta para juntar, para acumular, e depois que acumula, o que nós vamos fazer com isso? Alguns, depois que conseguem seus bens, de acumular e guardar, escondem, não fala que tem. Para quê? Para não compartilhar, para não pedirem o que tem. Isso é um jeito de uma ganância e uma avareza no coração de nós. Não fala para não correr o risco das pessoas pedirem. E outras já são o contrário. Tem e fazem questão de mostrar, mas não compartilham porque querem ostentar o que tem. E aí já é outro tipo de ganância em nossos corações. Por isso Jesus falou que a vida de um homem não é medido por a quantidade de bens que a pessoa tem. O mundo mede, né, e as pessoas pelo que elas têm, mas Deus não é assim. Deus vai olhar nossa atitude, nosso coração, nosso desejo de ajudar ao próximo. Nesse tempo de pandemia, é um tempo perfeito para a gente ajudar as pessoas, orando pelas pessoas, estando presente com mensagens, financeiramente com os mais necessitados. Se você tem, Deus tem te abençoado, é um bom momento para ser sábio e ajudar as outras pessoas. No versículo 16, aqui, quando Jesus diz: então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. É interessante a gente poder notar que o próprio Jesus, quando fala a parábola aqui, ele diz que esse homem era rico e ele tinha terras. E essa terra produziu muito. O homem já era rico e ele foi abençoado com suas terras produzindo bastante. Você sabe que um fazendeiro, esse homem era um fazendeiro, ele pode ter muitas terras, a terra não produzir nada, ser improdutiva. Não era o caso desse homem aqui. Ele já era rico e ele foi abençoado com a sua terra produzindo muito. Isso mostra que era um homem também empreendedor. Ele era organizado, ele era trabalhador, esforçado. Era um homem de negócio, vamos dizer que era do agronegócio, né? Fazendeiro bem-sucedido, homem planejado, plantou no tempo certo, deu resultado, grande colheita ele pôde ter, e por isso ele estava feliz com a tanta colheita que ele tinha, Deus tinha dado para ele, e agora ele poderia estar guardando tudo isso de uma maneira que pudesse todo aquele produto dele ser armazenado. E ele pensou: vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda. E aí começa o momento onde ele tem os seus pensamentos, suas ideias, e até aqui não há nada de errado em ele trabalhar e ser bem sucedido, em planejar como ia fazer com a sua fartura. Estava dando certo, Deus abençoou a colheita dele, era um homem extremamente bem sucedido, e isso era Deus que estava abençoando. É interessante a gente poder ver que em Marcos 4, quero ler com vocês juntos, Marcos 4, versículo 26, é Deus que abençoa a colheita. Olha o que o próprio Jesus falou aqui em Marcos 4, versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia
estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Aqui está bem claro dizendo que é Deus quem dá o crescimento. Dormindo ou acordado, o agricultor, Deus vai abençoar, fazer crescer e dar o fruto. Enquanto que o agricultor dorme e esteja descansando, Deus dá. E Deus deu a esse homem essa grande colheita. Então o que estava errado com esse homem? Ele era um homem planejado pelo que vê aqui. Ele não era um cara de mau caráter. Não fala que ele tinha um mau caráter. Esse homem, das falhas dele, ele não pediu conselho para ninguém. Ele confiou em si mesmo, ele tomou a sua própria decisão. A própria palavra de Deus fala, né? Provérbios 28, versículo 26, fala: quem confia em si mesmo é insensato. E isso já começou a demonstrar em seu coração que ele estava confiando em si mesmo. E ele ficou cheio de si, né? Não agiu como um homem sábio, mas como um homem insensato. Com toda aquela fartura que Deus tinha lhe dado, ele simplesmente pensou em guardar para si, não se abriu, não pediu conselho, vou derrubar tudo e vou fazer novos celeiros. Olha aqui em Isaías 5, versículo 8, olha que o profeta fala sobre essa atitude. Isaías 5, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvidas, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Esse problema é antigo, né, de pessoas acumularem. Na época, ter propriedade, casas e terra era o grande negócio, né, das suas vidas. Talvez hoje não seja tão, mas a gente tem outras formas da gente guardar no banco, nos negócios, nos grandes investimentos, e se tornar de certa forma senhores absolutos dessas coisas. E eu quero fazer essa pergunta, né? A gente tem sido esse homem ou essa mulher insensato em nosso coração? Como tem sido isso em nós? Esse homem pensou em si mesmo, ele falou: eu vou fazer maior, meus bens. Ele falou eu. Esse homem atingiu, e ele tinha atingido um sucesso que muitas pessoas desejam, que é de ter fartura, ter dinheiro, ter recursos para muitos anos viver. E ele agora podia se dar o prazer de desfrutar de uma vida que estava próspera para ele naquele momento. E o que estava errado com esse homem rico? O que era que estava errado? Você vê aqui que em nenhum momento esse homem fala de Deus. Em nenhum momento ele agradece a Deus por Deus ter lhe abençoado, por Deus ter lhe dado essa grande fartura. Quando a gente é abençoado, a gente logo retribui essa bênção a Deus, seja uma bênção que você quer muito grande ou uma coisa pequena que possa acontecer na sua vida. Uma pessoa com coração agradecido e sensato vai logo direcionar a gratidão a Deus. Não foi o caso desse homem aqui de ser grato a Deus, não pede conselho, ele traz tudo para si. A gente está juntando para nós, nos tornando absoluto, orgulhoso, arrogantes, insensato com tudo que a gente tem, ou a gente tem o coração de partir, de dividir com as outras pessoas. Não tem nada de errado em ter sucesso. A Bíblia fala sobre a gente ter sucesso. Em Eclesiastes, a gente lê, eu quero ler com vocês, Eclesiastes 8, versículo 15, é uma escritura que ajuda a gente
como lidar com o sucesso na nossa vida, com a fartura que Deus nos dá. Em Eclesiastes 8, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Então, a vida cristã não é uma vida chata, é uma vida de diversão, de alegria, mas também é uma vida de compartilhar, de servir um ao outro. A vida cristã fica mais divertida com isso. Esse homem sensato, ele só lembrou desse primeiro momento, quando ele disse: agora eu vou descansar, me alegrar, comer, beber e me divertir. Ele não lembrou, ele não teve a atitude de dizer: e eu vou compartilhar com o próximo que Deus tem me dado. Todas as pessoas que têm essa atitude de compartilhar, Deus sempre vai abençoar. Eu fico lembrando Dali, a minha esposa. É interessante. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Ali, sempre que tem pessoas se mudando, montando uma casa nova, ela faz uma limpa na nossa cozinha, dando louças, canecas, são várias. Eu mando todas as canecas, não aguento mais canecas aqui em casa nos armários. E é interessante como nunca falta. Deus sempre abençoa com novas panelas, uma doação, a gente podendo comprar. E isso é interessante ver como Deus abençoa. Em Provérbios 11, 24 fala que o generoso dá e ele vê aumentar os seus recursos. Isso é bíblico, né? Se você retém, a tendência é você ter menos ainda, por você não compartilhar com o outro. E foi o caso desse homem, que só pensou em viver o seu bem-estar aqui na terra, né? Eu quero viver, descansar aqui na terra. Foi um grande erro dele também. Ele não pensou na vida eterna, ele pensou na vida terrena, não pensou na vida espiritual, na vida, na eternidade. O que eu posso fazer com tudo isso para também agradecer a Deus, investir na minha vida espiritual. Ele só se preocupou em ser rico aqui na terra, mas não se preocupou em ser rico diante de Deus. E na Bíblia ele mostra que era um homem que não conhecia a palavra de Deus também, que em Mateus 6,19 fala: não acumule tesouros para você na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, mas acumule tesouros no céu. Isso também não estava no coração dele, para ele poder entender e praticar esse acúmulo. Eu ouvi uma história, eu queria contar para vocês, de uma senhora rica. Uma senhora rica tinha uma empregada simples, mas muito fiel a Deus. E essa senhora faleceu depois de um tempo e foi para o céu. Chegando lá no céu, ela foi recebida por Pedro, e Pedro cumprimentou, recebeu a ela, e ela perguntou: onde que eu vou morar aqui? Que Jesus falou que veio construir cômodos para a gente, e eu estou ansiosa para saber onde vai ser meu aposentinho, né? Meu lugarzinho. E aí Pedro falou: não, tá aqui, o lugar onde você vai morar, e encaminhou a essa senhora, e ela de repente estava diante de um palácio para morar. Ela falou: não precisa, não, esse aqui é o seu lugar, você vai morar aqui no palácio. Ela ficou muito agradecida, feliz, e ficou lá. Um tempo depois, a patroa também morreu. E a patroa foi recebida por Pedro. E a patroa pensou: como eu fui rica lá na terra e tive muitas coisas, com certeza aqui no céu eu vou ter um palácio. Já que a minha empregada teve um castelo aqui, eu vou ter algo grandioso. Aí Pedro falou para ela: olha, você vai morar naquela casa ali. Ela falou: como assim, Pedro? Vou morar naquela casa. A casa era uma casa pequena, bem apertada, cabia mal ela para morar. Ela falou: como assim que eu vou morar nesse lugar, Pedro? Eu na terra tinha castelo enorme, empregados, e
Eu pensei que aqui eu ia ter também. Aí Pedro falou para ela, olha, ela teve um castelo porque aqui a gente constrói com que as pessoas, os tesouros que as pessoas enviam para o céu. Você enviou pouca coisa, você vai ter, a casa é essa, e sua empregada tem um castelo para morar, é isso que você tem. Resumindo, onde está o nosso coração? Nosso coração realmente tem investido nessa vida aqui na terra, ou a gente vive pensando, investindo nas coisas de Deus? Como que é isso para nós? É sério, a gente ora por isso, a gente está dedicado a isso, ensina a nossa família sobre isso, nossos filhos, nossos parentes, sobre essas coisas. Como que é isso? E nós, o mundo está virando de perna para baixo. A gente vê a floresta pegando fogo. A gente vê, na Bahia teve um terremoto recentemente. Foi sentido em vários lugares do interior e até aqui em Salvador, em alguns bairros, em Buí, Pernambués, teve tremores. O mundo está maluco. Essa pandemia, ninguém nunca passou por uma coisa assim, nunca não, de 30 anos para cá, 70, a última grande foi a gripe espanhola, depois teve a peste bubônica, e essa terceira muito grande. O mundo está maluco. Em quem a gente está investindo? Em que realmente nosso coração está dedicando a Deus? Voltando lá em Lucas 12, versículo 20. Lucas 12, 20. Quando ele diz: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Olha, ser insensato é algo muito sério para Deus, para Jesus. Ser insensato é aquele que não tem bom senso. Tem outras traduções na Bíblia que fala seu louco. É um cara que age sem pensar. E para Deus isso é sério. Não ser sensato com as coisas de Deus, não ajudar ao próximo, não estar com o coração misericordioso e reconhecer Deus como Deus sendo o abençoador das nossas vidas, ser independente, tudo isso é insensatez em nossos corações. E a gente vê grandes homens bem-sucedidos que de repente a vida é tirada. Eu fiquei lembrando no começo do ano, em janeiro, o grande astro do basquete americano, Kobe Bryant. O cara morre num helicóptero levando a filha para treinar. Grandes projetos. Tinha atingido o topo do sucesso americano. De repente a vida é tirada assim. A vida é tão rápido, tão de repente. Recentemente a gente viu a morte de um grande astro do cinema americano também, o Chadwick Boseman. Que morte que sacudiu o mundo todo, ainda que ele já estava com uma doença, mas foi um choque para todos nós. Assisti recentemente o filme Pantera Negra e foi um choque para a gente. É assim a vida. Aonde que a gente está investindo de fato a nossa vida? Esse homem que Jesus está falando aqui é um exemplo a não ser seguido. Ele não compartilhou o que Deus lhe havia abençoado. Ele não colocou em prática os ensinamentos de Jesus. O próprio Jesus falou sobre o pão nosso de cada dia, Mateus 6,10, né? O pão nosso de cada dia. Jesus já deixa claro que o pão é nosso, o pão não é meu, ele é de cada dia em nossas vidas. Esse homem rico pensou que iria viver muitos e muitos anos, que ia ter comida e tudo para muitos e muitos anos. E Jesus falou, seu louco, sua vida vai ser exigida hoje. Como estão os nossos projetos? Como a gente tem se programado? Deus está lá, tá dentro? Isso é agir com sabedoria. Deus dentro e não com insensatez, onde a gente pensa em ter tudo, ou queremos ter tudo, mas não tem a sabedoria para poder, com clareza, com o Espírito de Deus, dedicar a Deus a nossa vida, a nossa família e aquilo que Deus tem nos dado. Irmãos, amigos, esse tempo de pandemia, Deus tem nos dado a segurança
e a proteção. Deus tem dado para nós tempo para a gente poder se fortificar nele. O que a gente tem feito com o nosso tempo? A gente tem guardado para nós? Ou a gente tem usado o tempo, distribuído o tempo, ajudado outras pessoas, mesmo que online? Tem passado o tempo falando com pessoas no celular, escrevendo um texto e mandando para encorajar alguém, ligando para outra, ou o tempo está sendo só para você? E isso é um tipo de insensatez, a gente não usar o tempo que Deus está nos dando para se fortificar com Ele, ser abençoado com Ele e poder distribuir e abençoar a vida de outras pessoas. Como você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu dinheiro que Deus tem abençoado? Você tem sido grato? Tem devolvido a Deus o que Deus tem dado? Ou insensatez de guardar e guardar e guardar mais? Vamos aprender com essa escritura, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus, porque as coisas desse mundo passam rapidamente. Eu quero ler com vocês em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, uma escritura que ajuda. Tiago 1, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler juntos. Diz assim: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha essa escritura aqui, que detalhe de riqueza que ele vem trazendo para a gente. Está falando, olha, ser rico não tem nada de errado. Ser rico, ser bem sucedido, não tem nada de errado. Mas lembre-se que isso passa rápido, murcha. E em meio aos seus afazeres, sua riqueza vai sumir, vai desaparecer. Ele fala, mas feliz é o homem que persevera na aprovação. Isso é tanto o rico como o pobre. Precisamos perseverar na aprovação. E ele fala que essa pessoa receberá a coroa da vida. Seja rico, seja pobre, se perseverar e ser uma pessoa que reconhece a Deus na sua vida, ele fala, vai receber a coroa da vida. Vamos ser homens e mulheres sensatos. Homens e mulheres que busquem essa sabedoria na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 1,5 que Deus dá sabedoria a todos e com abundância. Então, se você tem dificuldade de ser sábio ou de ter sabedoria ou saber aonde vai buscar, a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a buscar a sabedoria na palavra de Deus. Você que está estudando a Bíblia, continue profundo na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, busque ajuda com as pessoas que têm mais conhecimento e você vai ver tão sábio, Deus vai ser generoso e dar sabedoria para você. Lembre-se que Salomão era um homem comum como todos nós. Deus deu sabedoria a Salomão e ele se tornou um homem muito sábio e o mais sábio de todo, mas ele pediu sabedoria a Deus diante de outras possibilidades que ele poderia ter. Então eu queria pedir para nós nessa manhã viver com o nosso coração focado em juntar tesouros no céu, cada dia, e assim seremos ricos diante de Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos nós, dizer que é uma alegria poder aprender da palavra de Deus e estar com vocês nessa manhã, mas que também nós precisamos levar a sério o compromisso com Deus e ser sábio em buscar a Cristo Jesus, nosso único caminho, a verdade e a vida. Então, um grande abraço para todos vocês. Nos vemos assim que Deus permitir, estaremos juntos. E grande abraço para todos meus irmãos, meus amigos. Um poder que aquieta o mar, acima de tudo que eu pensar.
A ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. O que me mantém é poder contar contigo. O que me sustém é saber que tu estás aqui. Chego a imaginar, no entanto, qual será a tua vez, se verei o teu semblante, assim como me vês. Alguns entre nós caminharam ao teu lado, ouviram curar, ensinar, cantar e até chorar. Foi um privilégio e tanto, mas enquanto eu viver, reconhecerei que é santo, pois feliz quem cresce em ver. Um poder que aquieta o mar, acima de tudo que eu imaginar. A ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. Inigualável, insondável, imprescindível, inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, notável, impreterível, memorável, sublime, fraterno, perfeito, exato, eterno, absoluto, admirável, divino, mistério, perfeito, exato, eterno, perfeito, eterno, perfeito, eterno. Ó Senhor, tu és perfeito, meu Senhor Jesus. Perfeito, exato, eterno. 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 Perfeito, Jesus, o extraordinário Rei. Acima de tudo que eu pensar,